aquele que tira o pecado do mundo. Já não vai mais nos salvar da morte do faraó, mas da morte do pecado. E vai dar o seu corpo e o seu sangue para nos fortalecer nesta grande caminhada, nesse êxodo, nesta saída, não mais do Egito para a terra prometida, mas a saída de cada um do seu egoísmo, do seu pecado, para uma vida plena de bênçãos e de graças. Sair do Egito agora é sair do faraó que está dentro de cada um, e esse faraó é de fato o pecado que nos oprime, que nos limita, que não nos dá liberdade dos filhos de Deus. Então a Páscoa ela toma agora uma dimensão mais profunda, nova, porque não depende mais de um cordeiro, de um animal, mas o próprio Cristo que se oferece para nos salvar do pecado. E não só isso, meus queridos irmãos. E logo após esta transformação da Páscoa judaica para a Páscoa cristã, que Jesus vai dizer: fazer isto em memória de mim. E ao dizer fazer isto em memória de mim, ele vai instituir os novos sacerdotes do Novo Testamento. Aqueles que estão ao redor da mesa, que são os discípulos, recebendo do Senhor a ordem de transformar o pão no corpo e o vinho no sangue, são de fato os novos sacerdotes, os sacerdotes do Novo Testamento. E eles comem então do pão, bebem o sangue, como se estivessem fazendo a sua primeira Eucaristia, primeira comunhão. Então veja como na Quinta-feira Santa ela está repleta de significados. E o nosso sacerdócio, sacerdote Padre José e meu sacerdócio é um só, o sacerdócio do Cristo, o eterno sacerdote, que tem raízes na ceia da Quinta-feira Santa. Foi ali que o Senhor disse, repito, fazer isto em memória de mim. E depois dos 12, outros e mais outros e mais outros, passando através da história até chegar no Padre José e no Padre Tarcísio. E assim tantos e tantos outros sacerdotes que vocês conhecem. Por isso hoje é também o dia do sacerdote. Foi nesta ceia pascal que o mistério sacerdotal começou. Mas Jesus não vai ficar apenas nessa transformação da ceia judaica para a ceia cristã. Ele vai mostrar que tudo isso tem sentido na medida em que nós
formos servidores dos irmãos. Como vocês sabem, havia o costume de se lavar os pés dos visitantes, das pessoas que iam visitar a casa, tinha alguém que lavava os pés. Era o trabalho dos escravos, das pessoas simples. Mas Jesus, percebendo que o mistério da salvação não poderia ser fora da vida, do dia a dia, das coisas simples, então ele vai amarrar uma toalha na cintura e vai lavar os pés dos discípulos. Pedro não queria, mas Jesus o adverte, e se ele não deixar, ele não tomará parte com o Cristo. Poderia dizer que se alguém não servir os irmãos, também não vai tomar parte na grande ceia pascal na eternidade. Então Jesus lava os pés. A ceia que eu acabei de relatar para vocês é conhecida como sacrifício incruento. Não tem ainda a cruz. Mas esse sacrifício incruento vai preparar o grande sacrifício cruento, o sacrifício da cruz. Quando Cristo de fato morre na cruz, derrama seu sangue e se doa pela humanidade. A ceia eucarística é uma antecipação do mistério da morte e ressurreição de Jesus. Amanhã então estaremos celebrando a morte daquele que se tornou o Cordeiro de Deus, a morte daquele que derramou o seu sangue para nos salvar, a morte do Filho de Deus, aquele que abriu as portas do novo êxodo, da nova passagem, não mais do Egito para a terra prometida, mas a passagem do pecado para a graça, da morte para a vida eterna. Meus queridos irmãos e irmãs, nós temos a oportunidade de comungar em cada missa, e ao comungarmos em cada missa, estamos seguindo a vontade do Senhor. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, disse Jesus. E o pão que eu der a vocês é diferente daquele que vossos pais comeram no deserto. Eles comeram e morreram. Quem come o pão que eu der, esse viverá eternamente. E portanto Jesus mostra a necessidade de estarmos alimentados pelo pão que Ele dá, que é seu corpo, pelo sangue que Ele dá, que é Ele mesmo, como purificação, como salvação de todos nós. Por isso que é tão bonito quando as pessoas vêm à igreja e se recolhem à capela do Santíssimo